E aí, pessoal do sexto ano, hoje nós vamos iniciar a matéria do segundo bimestre e essa matéria ela está no livro nas páginas 52, 53 e 54. Nós vamos falar sobre os mapas. O livro fala, faz o questionamento: o que são mapas? E aí ele vai traçando, o conteúdo ali, explicando toda a história, todo o histórico dos mapas, desde os primeiros mapas, quando eles surgiram, até os mapas mais atuais. Aqui eu botei na tela objetivo dos mapas. Quais foram os principais objetivos ao longo da história, né? Inicialmente, nós tínhamos como objetivo demarcar os recursos naturais, né? Sendo que o ser humano, ainda nômade, ele necessitava de recursos naturais. Que recursos são esses? Principalmente água, madeira e comida. Então ele precisava demarcar para poder ter registrado aquilo ali, que eram as coisas mais importantes na época, né? Posteriormente, na época das grandes navegações, os mapas tiveram uma importância gigantesca, principalmente para que né, navegante passasse para o outro as rotas que poderiam ser percorridas sem que houvessem erros, muitos erros, né? Os mapas eles não eram ainda, eles não tinham uma exatidão ainda, mas ajudava assim de uma forma muito importante para que as pessoas pudessem se locomover. Tá? Posteriormente, também, né, conhecer melhor as particularidades do mundo. Isso é algo que sempre foi feito e que a gente na atualidade também faz, né? Quando a gente quer conhecer um lugar diferente, quando a gente viaja, vai para uma praia, quer conhecer uma ilha diferente, quer conhecer um ponto turístico diferente, a gente pega o mapa mesmo, ou né, no papel ou hoje, né, no meio digital, a gente abre o nosso celular, abre o mapa para ver como é que faz para chegar lá, quais são as curiosidades. E, terminando aqui, os objetivos: ajudar na locomoção para lugares desconhecidos. E aí entra uma série de atividades que hoje são muito comuns à nossa sociedade, né? Serviços de entrega, serviços de Uber, taxistas. É muito comum hoje esse tipo de coisa, né? Então, passando para o próximo slide, nós temos aí os primeiros mapas existentes, né? O primeiro mapa que se tem notícia é esse aí da esquerda, é um mapa da Babilônia, da antiga Babilônia, no século VI. Era um mapa feito em pedra, né? E porque o ser humano ainda não tinha inventado o papel, e os primeiros mapas que se tem registro foram feitos em pedras, foram feitos, né, nas paredes das rochas, foram posteriormente feitos em pedaços de madeira. Então, esses primeiros mapas serviam principalmente para demarcar, como eu falei anteriormente, os recursos naturais. Tá? O mapa da direita já mostra um mapa um pouco mais um pouco mais, né, sofisticado, né, para a época, né, um mapa do século XV, é um mapa da Alemanha em que eles tentaram traçar o mapa mundi, né, só que era o mapa mundi do que eles conheciam na época, né, que era o continente europeu, onde foi criado esse mapa, onde foi desenvolvida a cartografia, o continente africano e o continente asiático. Notem que no local que fica o continente americano há um grande vazio, né? E também não há um registro da Oceania no mapa. Por quê? Porque não se tinha o conhecimento desses continentes. Esses continentes foram descobertos posteriormente com as navegações, né? Na época das grandes navegações, quando Portugal, Espanha, França, Holanda se lançaram ao mar para estabelecer rotas marítimas, estabelecer o comércio entre os continentes, mas também para explorar outros locais, né? E aí a gente vê a importância dos mapas na época das grandes navegações. Aí já é um mapa em que a gente pode falar que é atual, né? É um mapa com as configurações atuais, mas que estão sendo traçadas aí as rotas comerciais do século XV, século XVI, né? Que
os grandes navegadores se lançaram ao mar para poder conseguir essas trocas comerciais e crescer economicamente de uma forma mais efetiva. Por exemplo, Portugal e Espanha se tornam grandes potências da época porque eles tinham facilidade de trocar os produtos que eles produziam e tinham facilidade de importar produtos de outros locais. Então, economicamente, esses países acabaram se destacando na época, né, por essa facilidade que eles tinham em se deslocar para outros locais do planeta, né? E, para finalizar, nós vamos falar dos mapas e do mundo atual, né? Houve uma grande evolução dos mapas através dos sistemas de satélites que mapeiam todo e qualquer canto do planeta. Hoje nós temos aí à esquerda são mapas de satélites, né, que a gente consegue acessar muito facilmente do nosso celular, do nosso computador, tá? Então qualquer ponto do mundo a gente consegue acessar, com exceção de alguns pontos, né, em que alguns governos eles proíbem essas imagens, né? Existem áreas secretas do exército de alguns países, né, das forças armadas de alguns países, que você não consegue ver a informação, você vê um grande borrão na tela, né? Mas quase todo o planeta a gente consegue enxergar aí nos mapas por satélite. E do lado direito nós temos o aparelhinho, né, o sistema que eu acho que todo mundo hoje já está familiarizado, que é a reprodução do GPS, né? O que é o GPS? O GPS é um sistema global de posicionamento que une uma latitude e une uma longitude, e através de uma coordenada geográfica ele dá o ponto exato da localização. É muito utilizado com serviços de entrega, é muito utilizado por pessoas que não conhecem outros locais e querem visitar, por taxistas, por motoristas do Uber. Então esses dois mapas a gente pode dizer que é o que nós temos de mais atual nos mapas. Então nós vimos aí na aula que os mapas eles foram extremamente importantes desde que o ser humano começou a se estabelecer, né? Antes como nômades, estabelecerem cidades na época das grandes navegações, e hoje, sobretudo, até nas atividades urbanas de mais praticidade que o ser humano consegue, o ser humano consegue uma praticidade muito maior com esses tipos de elementos, que hoje a gente tem muita facilidade porque a gente leva esses mapas no nosso bolso, no nosso celular, tá? Então fica aí a nossa matéria, a primeira matéria do primeiro bimestre, e fica uma atividade para vocês fazerem no livro, que é a atividade da página 55, tá? Um grande abraço para vocês.